Oi, povo! Pega o seu cafezinho, pega um caderno para anotar as dicas, que hoje eu vou falar sobre como começar a estudar para concurso público. Começar do zero, sabe, quem nunca nem pensou nisso, começou a pensar agora, mas não sabe por onde começar, tá super perdido. Essas dicas também servem para quem tá recomeçando, quem tá há muito tempo sem estudar. E primeiro eu quero deixar claro que eu não sou nenhuma especialista nisso. Eu tenho experiência porque eu estudei muitos anos para concurso público, fui aprovada em um concurso público, já tem vídeo aqui no canal sobre a minha experiência, né, minha trajetória nos estudos. E nesse vídeo que eu gravei, eu até falo sobre uns destaques na minha outra rede social com essas dicas. Mas aí eu peguei, né, como eu sei que muita gente não tem Instagram, fui lá, anotei as dicas, complementei com algumas outras coisas que eu achei que eu poderia ter falado na época, e achei melhor colocar em vídeo, porque outras pessoas podem acessar mais, né, gente que não é desse nicho de concurso, que tá pesquisando mesmo aqui pelo YouTube. Então, vamos começar. Eu fiz umas anotações, bastante anotações, vocês vão me ver sempre dando uma olhadinha aqui pro meu caderninho. E, vamos lá. A primeira coisa básica que você tem que se perguntar é se é pra você. O cargo público, concurso público, né? Ocupar um cargo público é pra você? Como é que você sabe disso? Por exemplo, gente, tem gente que nasce com a alma para empreender, né? Para vender, para... Eu, particularmente, não sei vender nada. Não sei vender um copo de água para quem tá com sede. Então, isso é do perfil da pessoa. Então, você tem que analisar, tem que saber se é o seu perfil. Eu gosto de trabalhos burocráticos, né? Gosto de trabalhar ali no computador, sentadinha. No meu cargo, tem atendimento ao público e tem o trabalho interno, trabalhando só com o público interno, são os servidores públicos. E tem cargos que, por exemplo, auditor fiscal do trabalho, é um cargo que tem a parte administrativa, mas é muito mais a parte de fiscalizar, a parte externa, ir até empresas e tal. Tem que saber se é o seu perfil. Não é o meu perfil trabalho externo. Entendeu? Então, essa é a primeira coisa que você vai analisar. Porque muita gente fala, concurso público só pensa na remuneração, na estabilidade. Não pensa se aquilo vai lhe fazer feliz. E antes que alguém fale, eu não quero um trabalho para me fazer feliz. Gente, isso faz muita diferença a longo prazo, tá? Não é que você, tem que ir morrendo de felicidade dando cambalhota a trabalhar. Mas se você estiver trabalhando em algo que você não se identifica em nada, pode ter certeza que a deprê vem, minha gente. A deprê vem. Então, assim, você tem que ter o mínimo de afinidade com aquilo ali, com o tipo de trabalho, né, que você pretende exercer. Dentro disso aí, né, vou falar sobre formação. Eu, por exemplo, sou formada em geografia, né, na UFRN, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas eu nunca exerci, né, a profissão de professora de geografia. Então, o que é que eu quero falar para vocês? Existem cargos que eu posso fazer como nível médio, porque eu tenho nível médio, e cargos de nível superior, que no edital eles, né, peçam apenas que você tenha nível superior em qualquer área. E existem os cargos específicos, gente, e existem os cargos específicos, por exemplo, que você está estudando para o TRT. Lá no TRT, existe o cargo que eu estudava, quando eu estudava para o TRT, que era técnico judiciário, área administrativa, e existe técnico judiciário, área judiciária. A área administrativa exigia, não sei como é que tá hoje, mas acredito que é a mesma coisa, que tivesse nível superior em qualquer formação em nível superior. A área judiciária tem que ser em direito. Então, isso aí vai de acordo também com cada pessoa. De repente você é pedagogo e quer fazer um concurso na sua área de pedagogia. Então, é isso aí que você tem que ver também, entendeu? O que é que o edital, o que é que o cargo pede no edital para que de formação que você tenha. Um outro ponto muito importante, né, é conheça o cargo que você quer exercer. Eu quero ser auditor fiscal do trabalho. Vou citar esse exemplo que é um dos cargos do órgão em que eu trabalho. Conheça o cargo. Conheça, não vá pela remuneração. O auditor fiscal do trabalho ganha muito bem, né? Então as pessoas crescem os olhos. Eu quero ser auditor fiscal da Receita Federal. Você precisa saber, se você, mais uma vez, já falei sobre isso lá no início, você se identifica com isso. Eu me identifico zero. Não é porque eu vou ganhar 30 mil que automaticamente, nossa, ganhando isso aí eu me identifico com qualquer coisa. Não é bem assim. Pode ser para algumas pessoas, de repente pode. A pessoa é muito fácil de se adaptar em qualquer tipo de trabalho. Não é o meu caso, certo? Então, esse tipo de trabalho não serviria para mim. Eu me conheço, eu sei o que é que me deixa triste, eu sei o que é que me deixa desmotivada. Entendeu? Se o seu casar me deixa desmotivado e não ganhar 30 mil. Não importa o que eu vou fazer, eu quero ganhar 30 mil. Então você vai escolher um cargo que paga 30 mil, independente do que você vai fazer. Então é por isso que eu falei no início, a primeira coisa, é o seu perfil. Ponto. O meu perfil, eu já sei qual é, então eu exerço um cargo que combina comigo.
E uma das formas de você conhecer o seu cargo, além de ler as atribuições no edital, porque não é só isso, é conversar com pessoas que já exercem esse cargo. É muito fácil você conseguir. Você pode, inclusive, ver um dia para visitar um órgão desse. Por exemplo, eu trabalho no setor de seguro-desemprego, né? Um setor que é aberto ao público. Então, você pode ir um dia, não que você possa ir qualquer hora, gente. Assim, eu vou em um órgão público conversar com o servidor. Tenta conversar com alguém, principalmente setor de pessoal, do órgão, pergunta se pode conversar com algum servidor, até alguém do setor de pessoal, porque você tem vontade de fazer o concurso para essa área, quer saber as atribuições, como é, conhecer o órgão. Tenta conversar com alguém do órgão e ver de perto como que aquela pessoa trabalha, né? Como é que ela exerce as funções. E eu acho muito importante você presenciar, né? Ver ali, pela mesma vez, né? Claro que todo dia de trabalho é diferente, mas você ter ali um contato com o cargo que você quer exercer. Uma coisa muito básica, edital. Escolhi estudar para agente administrativo do Ministério do Trabalho, que é o meu cargo, o cargo que eu exerço. Pega o edital desse concurso, do último concurso que aconteceu. Porque, gente, não adianta, você está começando agora, vai ter um concurso daqui a 2 meses e você achar que vai estar preparada para esse concurso. Tô sendo pessimista? Eu tô sendo realista. Mas, como eu falo também no meu vídeo, né, que eu passei no concurso público, existem os gênios. Se você faz parte desse, né, se considera um gênio, vai que vai. Mas o recomendado é sempre estudar para um concurso que não tem muita previsão, assim, tão perto de abrir o edital. Porque senão você começa a se desesperar. Então você pega o edital para um concurso que a previsão é ali daqui a 1 ano, daqui... Isso eu tô falando, gente, para vocês começarem com calma. E o edital é o cérebro do concurso, é ali que tem tudo. A idade, porque, por exemplo, concurso para área policial tem uma idade mínima, tem uma idade máxima, tem uma altura para mulher, tem uma altura para homem. Então, tudo isso você tem que ler no edital. Geralmente, concursos para área administrativa não tem idade. Então, nunca ache que tá tarde, que você já tá velho. Eu tenho 40 anos, eu tenho 50 anos. Nunca é tarde. Se é a sua vontade, se é servidor público, se é o seu sonho, comece já. Essa é uma das dicas que eu ainda ia dar, né? Mas já tô dando. Comece já. E eu falei sobre isso aqui agora, né? Idade. Se o edital não tem restrição de idade, apenas comece. E aquela frase clichê famosa, daqui a 1 ano você vai se arrepender de não ter começado hoje, sabe? Você vai querer ter começado hoje. Eu sempre, quando eu falo de concurso público, eu associo muito a atividade física, porque gera toda aquela ansiedade de a gente ver resultados, né, rápidos. E, por exemplo, eu comecei essa vida mais regrada agora com a alimentação, né, reeducação alimentar e atividades físicas, em dezembro. Estamos em junho. Então, eu me sinto muito ter deixado, sabe, não que... Nunca é tarde, gente, mas eu me sinto muito feliz de não ter deixado, eu vou começar no final do ano, eu vou começar não sei o quê. Eu comecei e já estamos na metade do ano, já atingi o peso que eu considero ideal pra mim, e agora é manutenção de vida mesmo, de vida. Bom, quando você pega o edital, certo, do concurso, lá tem o conteúdo geral e o conteúdo específico. E agora eu vou dar uma dica para as pessoas desesperadas, tipo eu, né? Formada em geografia, nunca estudei direito na vida. Gente, pelo amor de Deus, sabe o que vai cair? Aí vou dar um exemplo aqui. Conteúdo geral. Vamos supor que português, raciocínio lógico, informática e matemática. Certo? Esses são exemplos. Conteúdo específico. Vamos supor que é TRT, que a gente vai estudar. Tribunal Regional do Trabalho. Aí vou citar só algumas, tá? Direito constitucional, direito administrativo, direito do trabalho e processo do trabalho. Direito processual do trabalho. Nunca vi isso na vida, meu Deus. Calma, minha gente, calma. Vocês não entraram na escola sabendo de tudo? Isso também é outro ponto. Esquece as dificuldades que você tinha na escola. Eu sou péssima em matemática. Eu também era. Fui aprovada em matemática. Fui aprovada em física, em química. Tudo que tinha cálculo, eu era péssima. E depois eu me apaixonei por raciocínio lógico, me apaixonei por matemática. Por quê? Porque eu peguei um professor bom. E eu ainda vou dar umas dicas aqui nesse vídeo de professores que eu gosto. Não tem muito que ainda esteja por aí da minha época, mas eu vou falar sobre 2 cursos que eu considero muito bons e ainda são muito bons, certo? Então, vocês fiquem por aí. Falei sobre essas matérias, né? Falei sobre esquecer as dificuldades da escola. Não ache que porque você tinha dificuldade em português que você vai ser péssima. Não, esquece. Concurso público é treino. Você vai treinar para passar naquilo ali, certo? Então, esquece essas dificuldades, esquece que você era ruim em português, esquece que você era ruim em matemática, que agora é outra coisa, é outro nível.
Agora vamos falar sobre tempo. Uma das coisas que eu falo lá nos destaques é não se compare. Não fique se comparando, porque isso só vai gerar ansiedade. Como é não se comparar? Nossa, mas fulano não trabalha, não tem filho, passa o dia em casa. Eu trabalho, eu tenho um filho, eu tenho um gato, eu tenho não sei o quê, eu tenho não sei o quê, e não sei o quê, eu faço não sei o quê, eu estagio. Gente, não se compare. Não se compare. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa pra vocês. As épocas em que eu mais estudava, isso era a maior parte do tempo, porque eu fui quase nunca na vida eu fiquei sem trabalhar depois que eu comecei, era quando eu estava trabalhando. Todas as vezes em que eu tinha o dia inteiro livre, tá? Ou eu estava de férias do trabalho, ou eu estava saindo de um emprego pro outro e tinha um tempo, eu nunca valorizava aquele dia todo. Eu sempre ficava, vou começar a estudar 10 da manhã, eu tenho o dia todo. Aí dava 10 da manhã, vou começar meio dia, porque eu tenho o resto do dia. Aí dava meio dia, dizer, vou começar 2 da tarde, que eu tenho. Quando terminava o dia, eu tinha estudado a mesma quantidade de horas que eu estudava quando eu trabalhava. Então é isso aí. Se você trabalha, estuda, você vai começar, que é uma das dicas também, comece devagar, certo? Você não acha que porque fulano estuda 8 horas, que você tem que estudar 8 horas. Você pega o tempo que você tem para estudar e daquele tempo ali, minha filha, meu filho, minha filha, você vai espremer e vai se dedicar, certo? Vai largar celular, vai se concentrar, vai montar um ambiente de estudos. Não tem um ambiente ideal, procura uma biblioteca, procura um lugar mais tranquilo, mais calmo, a casa de um amigo, casa de um parente, onde quer que seja. Ou você vai estudar onde você consegue estudar, que é a sua casa, usando um abafador de ruídos, aquele plugzinho que tem que vender na farmácia que abafa mais ruídos, e você senta ali e se concentra. Então, quando você tem 3 horas para estudar, dessas 3 horas, gente, tem gente que estuda 3 horas e rende muito mais de gente que estuda 8. Porque naquelas 8 ali a pessoa enrolou. Então, eu noto que quando a gente não tem muito tempo, só tem 2 horas no dia para estudar, a gente parece que daquelas 2 horas ali, a gente foca tanto, que é o que a pessoa de 8 horas espremeu e sobrou para estudar. Então, isso é uma coisa que eu falei. Então, essa dica do não se comparar, ela é básica, tá, gente? Pronto. Aí você vai pegar aqui, que você tem, vou chutar aqui, 3 horas por dia. Isso aí você vai adaptar as horas que você tem para estudar, tá? Aí você vai adaptar, sabe o que, gente? Eu tenho que acordar às 6. Você vai tentar acordar às 5, pra ter uma horinha ali. Seu horário de almoço no trabalho. Você vai almoçar e vai. Por exemplo, tem 1 hora de almoço. Almoça meia hora. Pega meia horinha ali pra dar uma lida. E tem que ter sacrifício, gente. Não adianta dizer, meu horário de almoço é o meu descanso. Porque não sei o que, é o meu horário de. Então, concurso público, eu sinto muito, não é pra você, porque vai ter que ter sacrifício. Eu estudava em pé dentro de ônibus, eu estudava em escambau, mas eu estudava. Entendeu? Então, vamos partir aqui que você tem 3 horas para estudar. O que é que eu sempre aconselho? Você pega as matérias, primeiro as matérias básicas, né? Conteúdo geral, português, raciocínio lógico, informática e matemática. E eu sempre aconselho você colocar uma matéria que você tem mais afinidade. Eu adoro português. Eu odeio matemática, sabe assim? Você coloca uma matéria que você tem mais afinidade com uma matéria que você não tem muita afinidade. Imagina se você odeia cálculo e coloca raciocínio lógico e matemática. Então aquele dia de estudo para você vai ser um martírio. Então você tenta ali equilibrar. Eu hoje, por exemplo, depois de muita luta, amo direito constitucional e direito administrativo. Amo. Então sempre que eu voltava para estudar para concurso, né, para que eu ia recomeçar, eu sempre começava com direito constitucional. Nossa, quando eu li aquilo ali, quando eu começava a relembrar das coisas, quando eu via que eu não tinha esquecido muita coisa, aquilo dá uma empolgação. Então, sempre comece, né, com matérias que você tem mais afinidade, para que você se estimule, você fique empolgado com aquilo, porque você odeia raciocínio lógico, começa por raciocínio lógico, a chance de você desistir, de ficar desestimulado, nossa, não sei nada, parece que eu tô lendo em grego. O início é assim mesmo, tá? Quando eu peguei direito constitucional, que eu sou apaixonada hoje, pela primeira vez, eu dizia, não tem como, não tem como eu entender isso. Sabe, uma das coisas que eu falo no destaque é, quando eu li pela primeira vez, ato discricionário e ato... Eu esqueci o nome do outro. Ato vinculado e ato discricionário. Eu disse, gente, mas eu não entendo nada. O que é isso? Ato vinculado, ato discricionário, sabe? E aí, o que eu fazia? Eu ia no YouTube e colocava explicação, ato vinculado e ato discricionário. E sempre vai ter alguém ali dando uma dica ou explicando de uma forma mais gostosa, sabe? Sempre. Então, é isso aí. O que eu botei mais aqui? Não subestime matérias que você tem facilidade. Eu, por exemplo, tenho muita facilidade em português. Eu sempre fui muito boa em português, sempre escrevi muito bem, sempre, sabe, minha gramática é muito boa, minha ortografia, enfim, eu sempre tive muita facilidade.
Então, tem muita gente que fala assim, nem vou estudar português porque eu sou muito boa em português. Não façam isso, principalmente com o português, que é cruel, cruel, cruel. Então, isso é uma dica muito importante. Coloca português no seu cronograma normalmente, como você coloca qualquer outra matéria, e aí vou mais, e ainda vou além. Se puder, estude português todos os dias. Todos os dias, porque português, ele é cruel em concurso público. Muitas vezes você está afiadíssima nas específicas ali e se ferra em português. Então, essa é uma dica que eu dou. Uma das dicas que eu dou, gente, vai cair redação no seu concurso? Se você puder, certo? Faça um curso de redação para concurso público. Foi uma das coisas que me salvou no meu concurso público. Porque ali, quando você faz um curso de redação, você aprende a fazer a redação para o concurso. Até porque grande parte dos professores de redação para concursos, desculpa, são pessoas que já fizeram parte de bancas de concurso, que corrigiam provas de concurso. Então ela tem todas as dicas ali para dar para você fazer uma prova, que é a prova que ele gostaria de corrigir para você tirar uma nota boa. Então você aprende a iniciar uma redação, coisas que você não deve fazer de maneira alguma, senão praticamente é um zero ali. Tipo, colocar opinião pessoal numa redação que tá pedindo para ser dissertativa. Você aprende a usar os conectivos, você aprende a desenvolver uma redação, você aprende a finalizar uma redação, que é muito importante. Em que momento usar dados, caso você tenha conhecimento. Isso, você vai aprender a concluir uma redação, você vai aprender a fazer uma redação, porque não é só ter conhecimento do que você vai escrever ali não, certo? Na verdade, vou dizer uma coisa pra você, ter a técnica da redação é tão ou mais importante do que ter conhecimento do que você vai escrever. Eu falo tão ou mais importante que também não adianta ter a técnica e não saber o que você vai falar ali, né? Gente, uma coisa muito também importante. Esqueça aquelas apostilas que vendem em bancos de jornal. Sabe que você vai passando da banca e tem assim, concurso do INSS 2025. Gente, esqueça aquilo ali. Ai, mil perdões a quem faz aquilo ali, não faço a menor ideia. Está meio tudo, né? Mas eu já peguei muita apostila. Ai, meu Deus do céu, desatualizada. Esqueça aquilo ali, pelo amor de Deus. Esqueça. É preferível que você, se não tiver condições de comprar um curso, de pagar um curso, estude pelo YouTube. Olha a data Se for assim, matemática, raciocínio lógico, essas coisas não tem data. Então você pode estudar pelo professor ali que você se identificou com a didática. Agora, se for a parte de direito, preste sempre atenção à data, tá? Porque as atualizações legislativas e jurisprudenciais estão aí, ó, a todo vapor. Ó, digamos que eu já falei bem assim, o básico mesmo. Então, se você já escolheu, viu que concurso público é pra você? Nossa, é pra mim. Já escolheu o cargo, se identificou com o cargo, é aquilo mesmo que você quer. Já viu mais ou menos o material que você vai usar. Vou falar aqui sobre 2 cursos, certo? Que sempre foram bons desde que começaram e pelo que eu andei pesquisando e falando com amigos meus, continuam muito bons até hoje. É o Gran Concursos. Vou deixar, não tenho publicidade com nenhum, gente. Eu nem estudo pra concurso, eles nem sabem que eu tô falando deles. Já quando é minha época de blogueirinha lá de concurso, eu sim ia fazer publicidade, mas eu estudava também por eles. Já comprei muito curso até ser patrocinada por um. Gran Concursos e Estratégia Concursos. Vou deixar aqui o arroba dos dois. E por que eu gosto desses cursos? Porque se você tem mais facilidade para ler, estudar lendo, eles têm o PDF das aulas. Se você tem mais facilidade para ver, né, assistir videoaulas, ouvir o professor falando, eles têm as videoaulas. E se você tem facilidade com os dois, se associa um ao outro. Vai assistindo videoaula, grifando o seu PDF, fazendo seus resumos. Eu, como tenho déficit de atenção, né, eu sempre gostei de fazer mapas mentais. Eu vou ver se ainda tá. Eu vou deixar aqui o arroba, mas existe também um site chamado Mapas e Questões. E ele já dá os mapas assim prontos, você faz os seus, é ótimo, mas também é muito bom pegar esses mapas prontos, porque desses mapas, você já vai puxando suas anotações. Então isso é uma coisa muito legal para quem tem déficit de atenção e precisa trabalhar ali com cores, sabe? Com variedade de cores, com anotações. Eu não sei estudar sem anotar. Não adianta. Não sei estudar só lendo. Tem gente que pega uma coisa, lê, já explica. Eu tenho que anotar, tenho que fazer resumos, tenho que criar tópicos. O que mais? Eu já falei, né? Comece com o que você tem, comece agora. Não espere o momento ideal, porque ele não existe. Travou aqui porque eu recebi uma ligação. Nem sei se deu uma cortada brusca. Mas uma das coisas que eu coloquei aqui foi: existe muito material gratuito aqui no YouTube. Então, assim, tá começando mesmo, tá, sabe, engatinhando, ainda não pode gastar dinheiro com curso, não tem condições. Vai no YouTube. Pesquisa aqui. Português para concurso público, raciocínio lógico para concurso público. Vou colocar o nome de um professor de raciocínio lógico que ele me fez ter paixão
por raciocínio lógico e matemática. O nome dele é Jairo Teixeira. Vou tentar procurar o arroba de todo mundo que eu falar aqui, certo? Gente, esse homem explica de uma forma... É impossível você não aprender raciocínio lógico com ele. É apaixonante a aula dele. Na minha opinião, a didática do professor Jairo Teixeira é excelente, porque o raciocínio lógico realmente comecei do zero, como direito constitucional. Na minha época até tinha uns cursos maravilhosos, que era assim, direito constitucional começando do zero, direito administrativo começando do zero, do Renato Saraiva. Eu não sei se esses cursos existem mais, mas eu acredito que se você pegar um professor de constitucional e que você gosta da didática dele, com certeza ele vai ter um curso ali para iniciantes. Então, e tem muita, mais uma vez, tem muita dica aqui no YouTube. Mas voltando para o raciocínio lógico e para matemática, professor Jairo Teixeira é excelente. Pode pesquisar aqui no YouTube que com certeza vocês vão achar algumas aulinhas dele. Pelo menos, né, aquelas aulas demonstrativas que vocês vão ver como ele é, sabe, ele fala com cuidado, ele fala muito detalhado. Eu gosto muito da didática dele e foi ele que me ensinou a gabaritar raciocínio lógico e matemática. Uma dica muito também básica é constância, gente. É a mesma dica que a gente dá para atividade física. Não adianta você ir um dia para academia e faltar o resto da semana. Não adianta mesmo. Não adianta você estudar hoje e depois só estudar semana que vem. Então é preferível que você estude uma horinha todos os dias, nem que seja 30 minutos, é pouquinho? É pouquinho. Mas você começa com 30 e pode aumentar depois, vai gradativamente. É preferível isso do que você estudar 5 horas hoje e só estudar 5 horas depois, quarta-feira da semana que vem. Não adianta. Todos os dias você precisa estudar, claro que, tirando aí as exceções de imprevistos. Fora isso, gente, é um compromisso com você e com aquele sonho, com aquele desejo que você tem de passar em um concurso. Tem que sentar e estudar. Eu já falei sobre isso, né? Que quando começa a estudar matérias que você está vendo pela primeira vez, raciocínio lógico, direito constitucional, a parte, né, de direito, não se desespere, não fique achando, que você não vai ser capaz de aprender aquilo, não se auto-sabote, não fique, não, desisto, Deus me livre, isso nunca vai entrar na minha cabeça. Não. Tinha coisas que eu só conseguia entender depois de ler 10 vezes. Certo? 10 vezes a mesma coisa, depois de procurar questões, sabe? Um outro site que eu vou deixar aqui é o Que Concursos, que é um site de questões de concursos. Acho que já deve ter surgido outros, né? Mas o Que Concursos, você vai lá, tem questões resolvidas, questões comentadas, que ajudam bastante você a entender também aquele conteúdo. Muitas vezes eu entendia um conteúdo pela questão. Eu não entendia o que estava querendo falar. Eu disse, como é que vão cobrar isso numa prova? Eu ia procurar questões no Que Concurso, porque eu fazia assinatura, era bem baratinho. Não deve ser caro ainda hoje. Eu ia procurar a questão sobre atos administrativos, questões sobre atos administrativos. Nas questões eu entendia o que era aquilo, como era cobrado em uma prova, mas isso, ó, é na malemolência, você vai chegando, aos poucos você vai tendo experiência, certo? Eu botei aqui para você não subestimar a lei seca, porque no início eu não sabia nem o que era lei seca. Eu ficava, o que é lei seca? Lei seca é aquela lei pura, sabe, gente? No seu concurso vai cair, tá lá no edital, Lei 8.112. Certo? Acho que é de 1990, se não me engano, essa lei. Aí você vai jogar no Google, Lei 8.112, vai logo pro site lá do Senado, é a lei pura ali, pura, sem explicações, não é nenhuma. Você precisa estudar a lei também, certo? A lei que a gente chama de lei seca, que é a lei purinha ali, né? De preferência, sempre fazer o quê? Eu imprimia a lei e ia para uma aula de Lei 8.112. Então, eu lia a lei e assistia a aula ao mesmo tempo. Então, assim, naquele momentinho ali que eu falo pós-almoço, que você não quer, pega a lei e fica lendo a lei. Primeira vez que você lê a lei, você não entende absolutamente nada. Eu, pelo menos, não entendia nada. 10ª vez que eu tava lendo a lei, eu já tava craque. Então, é isso que eu falo, é constância, determinação, ó. Ficar ali. E eu vou finalizar aqui, certo? Na verdade, eu tenho uma coisa antes de finalizar. Eu vou falar sobre uma técnica que se chama Pomodoro. Mais uma vez, vocês podem jogar aqui no YouTube, técnica Pomodoro. Eu vou falar um pouquinho, eu não entendo muito bem, mas eu acho essa técnica excelente para quem está começando. Porque ela é basicamente assim. Você coloca um cronômetro, certo? E você escolhe o tempo. Tipo assim, qual o tempo que você consegue ficar ali concentrada? 20 minutos? Aí você coloca 20 minutos de estudos e 5 minutos de descanso, certo? E ele é bem assim, 20 de estudos, 5 de descanso. Às vezes você tá super na empolgação estudando, você vai ter... Aí você para descansar. Aí você nota que, não, eu fico bem estudando 30 minutos. Você coloca 30 minutos de estudo, vai alarmar, você descansa 5. Aí a cada 5 vezes que você faz isso, o sexto descanso ele é maior. Pode ser até de meia hora e tal. Isso já você vai de acordo com o tempo que você tem para estudar. Entendeu? Então dá uma pesquisada aqui no YouTube, técnica Pomodoro, concurso público. Você põe desse jeito, que com certeza tem várias pessoas dando dicas incríveis. E por último, eu vou pedir o seguinte: se você estuda para concurso, se você já é concursado,
O seguinte, se você estuda para concurso, já tem alguma experiência, já tem alguma bagagem, ou se você já é concursado, ou se você está começando agora, eu quero que vocês deixem nos comentários dicas que eu esqueci de falar aqui, né? Ah, Gil, eu acho que você esqueceu de falar isso, ou até discordar de mim alguma coisa. Podem fazer perguntas, o que é que você fazia quando tal coisa, que a gente vai tentando se ajudar nos comentários. Então eu acho que isso vai ser bem interessante. Então se você puder comentar, deixa sua dica, sua ajuda, sua, né, opinião, ou sua pergunta, sua dúvida. E se você está enferrujado, está querendo voltar a estudar, se esse vídeo te inspirou de alguma forma. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que eu deixei, mesmo na minha bagunça, que é aqui do jeito que eu falo, mas eu digo assim, eu sempre falo como se eu estivesse falando com um amigo. Eu lembro de outro, sabe, lembro de uma coisa do passado, lembro de outra coisa. Acredito que eu tenha falado tudo, sabe? Tudo que eu acho que seja o início, o básico, e dentro da minha experiência também. E eu acho que eu já falei sobre isso nesse vídeo, mas eu vou finalizar com a famosa frase do querido William Douglas. Concurso público é uma fila. Você começa a estudar, você entra na fila, certo? Se você, dependendo do seu ritmo, da sua dedicação, essa fila anda mais rápido um pouquinho. Mas sem pressa, né? Sem pressa. O mais importante é a qualidade de estudo, não, né? Enfim, o tempo que você tem ali disponível, você fazer aquele tempo ser de qualidade. Parou de estudar, gente, você vai voltar pro fim da fila. Não tem. Tá? Por que você pode voltar e furar a fila um pouquinho se você tiver um pouquinho mais de experiência, mas você não fura muito, não, tá? Então, não parem. Comecem e só parem quando vocês atingirem o objetivo de vocês. E outra coisa, meu Deus, eu sempre quero finalizar e lembro de as reprovações virão. Então, minha gente, não, estudei pro caramba, dei meu tudo, perdi meu tempo. Você não perdeu seu tempo. Você colocou o conhecimento dentro da sua mochilinha aqui, a bagagem que você tem. Você não perdeu o seu tempo. Mas fez um concurso, foi péssimo naquele concurso, não sai da fila. Você se mantém na fila ali. Dá uma descansadinha, como eu sempre falo, de uma semaninha e retoma, nem que seja pro mesmo concurso que vai ter daqui a 4 anos. E aí, nesses 4 anos, você decide se aparecer um concurso escada, que a gente chama, que é aquele concurso que, vou fazer pra ver no que vai dar. Dá uma desviada rapidinha, faz o concurso escada e volta pro seu concurso, pro edital do seu concurso objetivo final. Bom, mas agora eu vou me despedir de verdade, espero que vocês tenham gostado, fiz esse vídeo com o maior carinho, para ajudar realmente a quem está desmotivado, quem está começando e não tem horizonte. E é isso, eu não sou especialista, eu falo sobre o que eu passei várias vezes na minha vida, por vários anos, até atingir, né, chegar na aprovação do meu concurso público. E até o próximo, fiquem com Deus.